importante a gente sempre estar em oração, porque é como isso, né? É um fôlego para nós. Na vida de um filho de Deus é o essencial para a gente permanecer. E a oração é o encontro da nossa vontade com a vontade de Deus. É quando elas se encontram. É quando chega naquele momento ali de conversa entre você e Deus. Que você quer compartilhar. Deus ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que ele faz, do que tem que ser feito, né? Mas é um momento que Deus quer que aconteça alguma coisa com o que você quer também que aconteça. Onde também vocês podem entrar em uma certa negociação com Deus. Pode falar, conversar mesmo com Deus, né? Desabafar o que você quer que aconteça, tudo mais, para ver o que se encaixa melhor. E tem dois tipos de vontade, e Deus tem dois tipos de vontades, né? Uma, que é a vontade soberana de Deus, e a outra, que é a vontade desejada. A vontade soberana. Como assim a vontade soberana? É aquilo que Deus manda e acontece. Deus falou, vai acontecer. Não é irreversível. Vai acontecer, ponto. A promessa de Deus é uma vontade soberana, porque Ele falou que vai acontecer independente. Você pode orar, você pode fazer o que for, aquilo vai acontecer. Que nem mesmo um apocalipse. A gente pode orar para que mude, a gente pode jejuar para que mude, mas não vai mudar. É uma vontade soberana de Deus, aquilo vai acontecer. E um exemplo disso, de quem passou pela vontade soberana de Deus, foi Jonas. Tinha que ir lá pregar na cidade e ele não queria, porque ele tinha ranço com aquela cidade lá. Ele falou, não, Deus falou, você vai pregar lá. Ele falou, não, Deus. Logo lá, não quero ir não. Tem uma cara daquele povo chato, sabe? Aí Deus falou, você vai. Deus quer ir não. Aí ele teve que ir. Foi nem da baleia, mas foi. E uma outra coisa que Deus mandou a gente fazer, que é uma vontade soberana de Deus. Que a gente tem que cumprir, porque Ele mandou. É o ir de pregar o Evangelho. Não tem como a gente fugir disso, a gente tem que pregar o Evangelho, porque Ele mandou. O que a gente pode negociar com Deus é a forma que a gente pode pregar o Evangelho. Mas, independente das formas que a gente tem que fazer, é pregar o Evangelho, porque é a vontade soberana. Essa é a vontade soberana de Deus, né? É a vontade que Ele manda a gente fazer. A vontade que Ele falou e vai acontecer. E a vontade desejada por Deus. É igual a gente, todo mundo tem a vontade desejada, né? A gente quer que aconteçam muitas coisas, igual Deus. Deus também quer que aconteçam as coisas. Por exemplo, uma vontade que não é vontade soberana, mas é uma vontade desejada de Deus. A vontade desejada de Deus não é soberana, mas é desejada, porque Ele quer que essa célula seja cheia. Ele deseja muito isso. Mas para que isso aconteça, Ele precisa do quê? Entra também na parte soberana, que é o ir de pregar o Evangelho. Ele precisa da nossa cooperação, Ele precisa da nossa ajuda. Então, quando a parte desejada de Deus é difícil, eu não sei se é impossível, mas para que ela seja realizada, precisa da nossa participação. Em Mateus, diz que o Mendo leu, do capítulo 24, mostra, só nesses versículos entre o 14 e o 20, mostra que Deus tem duas vontades. Dá para ver as duas vontades de Deus. Uma é a soberana, que Ele falou que vai acontecer, que é o povo se mandar sair correndo, e dos sinais, né, que isso vai acontecer. E também mostra da parte desejada de Deus. Ele fala, é um espaço que Deus dá pra gente. Orem para que não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Por que nem no sábado e nem no inverno? No sábado é porque aí no sábado os judeus eles só poderiam andar 3 km só. Eles não podiam andar, então se fosse no caso uma fuga, eles não iam poder, né? Porque só 3 km e eles iam, acho que, quebrar uma lei. Não sei como que eles veem isso. Eu não sei como que eles veem isso, mas eles não iriam, para eles, estar fazendo algo certo, né? Por isso que Jesus falou, orem para que não seja no sábado, ou seja, porque no sábado eles não podem andar mais que 3 km. E também para que não seja no inverno, porque lá em Jerusalém, lá neva, não sei se ainda neva, mas eu acho que naquele tempo nevava. E as casas, elas ficavam tudo cheio de neve, lá não dava para as pessoas saírem no inverno. Foi o que eu pesquisei, eu acho que quando entra na parte desejada de Deus, sempre há um espaço para a gente orar, para a gente fazer uma certa negociação ali com Deus, né? A gente fala, Deus,
o que eu posso fazer, o que é possível fazer para que não aconteça uma tragédia tão grande, para que não seja tão ruim, igual aconteceu naquele tempo. Orem para que não seja no sábado e no inverno, porque senão seria muito pior. E um dos exemplos que, assim, de que a oração é capaz de mudar algo, que também entra na parte da soberania de Deus, porque Deus sempre na soberania também tem a parte desejada, que nem a parte de Sodoma e Gomorra. A cidade era para ser destruída. Ali foi algo soberano da parte de Deus, porque Ele queria que fosse destruída e ia ser destruída e ponto. Aí tinha Abraão e Ló, que era um sobrinho de Abraão. Aí Abraão falou assim para Deus: Deus, se naquela cidade haver 50 homens bons. Aí Deus falou: tá, nós pode dar uma negociada, nós pode ver o que pode ser feito. E se houver 40? Nós pode ver. E no final das contas acabou que Ló e a família dele foram 2 anos e resgataram a família deles. Então, imagina o que teria acontecido se não houvesse essa oração da parte de Abraão. Se Abraão não tivesse ali entrado para debater com Deus, entrado para falar: Deus, o que é possível fazer, entrado nessa parte desejada de Deus. E fala de 4 categorias de oração. 4 categorias de oração. Primeiro, oração de percepção. Eu tinha escrevido percepção, o que era assim, percepção, mas eu esqueci de anotar aqui. Mas era... oração de percepção é aprender por meio dos sentimentos ou da mente, né? Então é quando a gente está naquela confusão, sabe? Tipo, por exemplo, a gente quer casar, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Aí a gente começa a brigar: isso é isso que eu quero não. Aí começa a falar: mas é porque eu não estou mais querendo isso, eu estou fraco, a gente está brigando muito, isso, não sei o que lá. Então é aquele momento que a gente está em confusão, que a gente não sabe mais o que a gente quer, porque está aquela confusão na cabeça, aquele embaralho, e parece que está fugindo aquilo que a gente acha que é o que Deus quer. Parece, o que será que Deus quer? Porque a gente quer isso, mas está acontecendo tudo o contrário. Às vezes parece que Deus fala que é para acontecer isso, mas às vezes acontece isso. Então, o que será que é para acontecer, né? Então, nesses momentos de confusão. E uma pessoa também da Bíblia que passou por um momento de confusão foi Abacuque, que Judá ia ser julgada por estar fazendo algumas coisas erradas lá, ia ser julgada por uma outra cidade, que era a Babilônia. É a mesma coisa assim, vai o Wender. Você está indo para a igreja e tudo mais, faz célula, aí chega, deixa eu ver, uma pessoa tudo errada, né? Espador, alguém que faz tudo errado. Aí Deus fala que aquela pessoa vai te julgar. É estranho, né? Tipo, nossa, aquela pessoa me julgar. Então foi isso que Abacuque falou, né? Porque Judá, Babilônia nem se comparava com os erros que Judá fazia. Aí Abacuque, ele ficou meio sem saber, né? Meio confuso, por que uma cidade pior do que Judá ia julgar eles. Aí ele foi questionar Deus, fala: não, Deus, por que isso vai acontecer? Aí ele foi fazer o quê? Algo que a gente deveria fazer também, ser igual criança mimada, né? Parar no canto. Quando você falar comigo, sai daqui. E foi o que Abacuque fez. Aí Abacuque foi lá no bagulho lá da torre, lá, né, que tinha lá, encostou lá e ficou, cruzou o braço e falou: ó Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Enquanto o Senhor falar comigo, me dê discernimento do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer, eu não saio daqui. Aí foi o que Deus falou com ele e tal, e eu não peguei a fundo dessa parte, por causa do que aconteceu hoje. Eu não sei o que aconteceu depois, mas foi isso que aconteceu. Eu sei que deu tudo certo, porque ele teve paz no coração, Deus falou com ele e ele soube o que fazer. Então, nesses momentos assim de confusão, o que é muito bom é a gente não tomar certas decisões na vida.
a gente deixar para escutar a voz do Senhor. É oração de percepção, é a oração que você para escutar, para tomar a direção, para ter um discernimento, né, na verdade. A oração é o tempo que você para ter um discernimento, para você escutar a voz do Espírito Santo. Uau. Deus está aqui. E o 2, oração de submissão. Oração de submissão é aquela oração que a gente já sabe o que é o certo, porque a gente já passou pela primeira etapa já, da gente encostar e esperar Deus falar com a gente. E a gente já sabe o que tem que fazer. Mas muitas vezes pela birra ou pelo não querer, a gente não quer ser submisso ao que Deus falou pra gente. Por exemplo, o que mesmo aconteceu com Jonas, né? Deus falou o que ele tinha que fazer, mas ele não estava querendo fazer. E o outro... Deixa eu ver aqui. Quando já sabemos o que fazer, mas não queremos ou conseguimos fazer. Aí a gente começa a olhar, procurar pessoas que têm a mesma ideia que a gente para falar, você tá certo. Tipo, eu tenho uma ideia. Aí eu falo com a Kawane tem ideia diferente. Não, tá errado, não tá no espírito. Aí eu vou falar com a dela, não tá no espírito também, até eu achar alguém que tenha a mesma ideia que a minha. Então, é o que tá falando, é a oração de submissão, porque você já sabe o que é o certo a fazer, mas como pelo seu ego, pelo que você quer que aconteça, que não é o que Deus quer, você fica procurando pessoas para falar que é o que você quer, para você falar que aquela pessoa tá certa. E um exemplo disso também, nem anotei, é Jesus, né? Ele teve que orar também para ser submisso na parte lá do Getsemane, que ele até transpirou sangue na hora que bateu a sombra da cruz, porque foi difícil para Jesus. Ele entrou numa angústia ao extremo lá, ele até suou sangue. Aí ele perguntou para Deus, se possível, parte de mim esse cálice, mas que cumpra a sua vontade. Acho que é isso, né? Que fala. Então que a gente souber o que é o certo a fazer, que a gente já passou da primeira etapa de escutar a voz de Deus, e a gente chegar na segunda etapa, que a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue, talvez por ser difícil, por ser pesado, pelo cansaço, não sei pelo qual motivo, a gente vem orar para que Deus nos conforte, esteja conosco, né? Porque independente da situação, Ele vai estar conosco. Então, para que a gente ore, aprendendo a ser submisso. O terceiro, essa daqui foi difícil. A oração de petição. Jesus falou, né? Pedi, dá-se-vos. E na parte lá de Mateus 24, versículo 20, ele falou que a gente podia pedir para que não acontecesse em tais dias. Então, tem coisas que já está escrito que vai acontecer, mas a gente também pode pedir, a gente tem que orar para que não aconteça o pior. Igual na família, na parte de Abraão. Abraão pediu para que a família dele, não o sobrinho dele, que Ló e a família dele fosse salva. Mas também, muitas das coisas, é um perigo, né? Deus entregar pra gente tudo que é aquilo que a gente pede. Porque eu vou me colocar um pouco no que eu pensava antes. Antes eu queria muito que Deus me abençoasse financeiramente, há um tempo atrás, né? Hoje eu quero também, mas agora eu mudei um pouco a minha cabeça. Mas antes eu pensava assim, eu quero muito que Deus me abençoe financeiramente. Mas eu sabia que se Deus me abençoasse financeiramente, eu ia sair da igreja. Eu sabia que eu ia fazer bobagem, ia fazer só besteira só. Não ia fazer nada de bom. Então, mesmo quando a gente pede algo que não é da vontade de Deus, assim que aconteça, Ele pode nos dar, mas Ele sempre também estará conosco para mostrar que nesse momento de burrada seu, Ele sempre esteve com você. Passou pela etapa 1 e pela etapa 2.
eu acho que para a gente pedir, primeiro a gente tem que escutar a voz do Espírito Santo. E a gente tem que ser também submisso à voz do Espírito Santo. E o último, a oração de transformação. A oração, ela não pode mudar a situação. Que nem o que eu falei, né? Também da parte do lado de Jesus, lá do tempo do Mateus 24, lá, que ia para acontecer aquelas coisas lá. A oração, se eles orassem, não ia acontecer, porque é a vontade soberana de Deus. Tá para acontecer. Mas a oração também ela pode mudar a forma que vemos. E também pode mudar algumas coisas, né? Do tipo, não podia mudar aquilo que era para acontecer, mas podia aliviar alguma barra de alguma coisa. Não sei se é essa palavra. Acho que a oração não muda a circunstância, mas muda a forma que vemos. Uau. E as coisas ficam melhor ainda porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele nos transforma. Ele nos dá um caráter de filho. E o pai sempre quer estar com o filho. E quando a gente entrega a nossa vida para Ele, não são mais 2 mãos trabalhando, são 4, porque a dele está junto com a gente. Uau. Glória a Deus. Ah, mano. Verdade. Então nós podemos transformar algumas coisas através da oração, colaborar com Deus na parte da vontade, assim como aconteceu de Abraão e Ló. Uau.